Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito alguém tem de todo o seu trabalho? Com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta, o sol se põe e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz seu giro para o norte. Dá voltas e mais voltas e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá eles voltam a correr. Todas as coisas são canseiras, tais que ninguém se pode exprimir. Os olhos não se fardam de ver, e nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada de novo debaixo do sol. Será que existe alguma coisa de que se possa dizer, veja, isso é novo? Não. Já existe em tempos passados, muito antes de nós. Já não há lembrança das coisas que se foram e das coisas que ainda virão. Também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Eclesiastes 1, do versículo 2 até o versículo 11, na Nova Almeida Atualizada. O MFRcast. Quero falar sobre os conceitos desses versos que acabei de ler e como mudam o sentido da minha vida. Talvez mudem a sua. Existe na Bíblia um livro que fala sobre o propósito da existência, trabalho, casamento e etc. Só que ele é um relato de um pregador em algum lugar para alguém defendendo sobre a fé na bondade de Deus, independente de tudo. E o ponto é esse: crer em Deus muda tudo. E tem alguém que está comentando e explicando aquilo que o pregador quer dizer dentro do mesmo livro. O primeiro ponto é dizer que isso que eu li é apenas a introdução do livro, ou, no caso do discurso, que o pregador vai fazê-lo. Então a primeira interação dele é fazer você levar um susto, você chocar, para dar início à introdução e depois explicar ponto a ponto durante o livro todo o seu pensamento. A primeira afirmação é: tudo é vaidade. E ele não explica o porquê e continua. E a segunda afirmação: o trabalho é sem sentido. Essa ele elenca seus argumentos. Primeiro, elementos naturais, a terra, o sol, o vento e o mar. Depois, o cansaço inexplicável. E, por fim, a repetição, incapacidade criativa e o esquecimento das nossas histórias pelas gerações futuras. Ele argumenta que o trabalho é sem sentido, pois por mais que você construa casas, você vai morrer e a terra vai continuar. Passam gerações e a terra continua. Por mais que levante cedo e queira aproveitar o dia, ainda vai passar o dia e o amanhã existirá de novo, mesmo até que seja seu último dia. O sol vai nascer de novo. O vento que sopra hoje vai soprar amanhã. Ele vai por um caminho, mas volta ao seu ciclo. O vento faz seus ciclos. O mar recebe águas, mas não se enche. O mar não se enche. Talvez isso nunca foi tão atual como nessa geração de agora, que tem essa mentalidade de ressignificar o trabalho e a realidade, onde estamos cansados de tudo sem conseguir entender, mesmo vendo e ouvindo. O pregador quer dizer que estamos cansados, quase inexplicavelmente, de um peso para conseguir fazer o que temos que fazer. Você se cansa, porque você trabalha e você não sabe por que você se cansa, mas você se cansa. Ele continua dizendo mais claramente, ele deixa mais claro isso: tudo já existiu e existirá de novo e de novo. Não há nada novo.
Esse contexto de não existe nada novo, eu imagino muito o sentido de um carro. Um carro, se você pegar um carro hoje, todas as peças já existiam antes da sua criação. As rodas, o volante, o motor e os bancos. Não existe algo puramente original, pois se chegarmos ao mais original, será a natureza. E constantemente, tudo é constantemente uma cópia ou uma transformação de conceitos já existentes. É um ciclo sem fim, que se repete conscientemente ou não. Nós estamos acostumados a criarmos coisas baseadas em outras coisas que nós nem conseguimos determinar essas coisas. Um exemplo é que existem autores que nos influenciam de tal jeito em que nós pensamos já na lógica daquele autor, daquela pessoa que escreveu o livro, e às vezes nós não nos damos conta de onde vem aquilo, e simplesmente está em nós. Então, não existe nada novo. Tudo sempre há uma inspiração. Tudo existe algo que nos proporciona aquilo. Então, não existe algo 100% autêntico, que seja uma ruptura total, porque sempre vai existir um conceito onde nós estamos presos. E o autor vai terminar dizendo que vão nos esquecer. Em algum momento vai levantar uma geração que não vai saber quem você foi, não importa quem você tenha sido. E um exemplo disso é pensar, por exemplo, num filósofo que hoje a gente conhece, talvez Pitágoras, pegar um exemplo clássico. Nós sabemos que ele existiu, não sabemos tudo a sua história, sabemos pouca coisa daquilo que ele deixou, e no futuro próximo pode-se dizer que descubra que Pitágoras na verdade usou para fazer o cálculo outro matemático, ou mesmo que não se fale de Pitágoras, como por exemplo uma reforma do ensino médio, onde você pode excluir o currículo de matemática, você começa a ter conteúdos mais divergentes. Então, se eu tiver uma sala divergente, uma sala que tem determinado conteúdo e outra sala que não tem determinado conteúdo, eu posso, em tese, não explicar para uma sala um conhecimento específico sobre determinada matéria. Então, eu posso não falar sobre Pitágoras. Então, eu posso, de certa forma, ir esquecendo ele ao longo do tempo. Em resumo, todos os argumentos que a gente vai encontrar nesses primeiros 10 versículos do capítulo 1 de Eclesiastes são que o trabalho é sem sentido, porque o que você faz não muda a natureza e ela não precisa de você. Você se cansa e não sabe o porquê. Tudo que existiu existirá sem você, não existe algo novo. Alguém vai ter a mesma ideia que você. E vão esquecer tudo que você fez e quem você é. Até aqui, o pregador ele quer dizer tudo é vaidade, provando que o trabalho é sem sentido, só que o trabalho ele é sem sentido se feito pela causa errada, que no caso é a vaidade de achar que pode mudar a natureza, que pode não se cansar, de que está fazendo algo completamente novo e que pode entrar para a história eternamente. Bem, nos padrões do mundo, as pessoas fazem seu trabalho um lugar para conseguir se promover, mostrar seus talentos ou ainda entrar para a história. Só que isso é só vaidade. O trabalho bem feito do jeito certo é para a glória de Deus, pois só Ele é eterno. Quando comparamos o nosso trabalho com os outros ou mesmo com as remunerações, por exemplo, olhamos para presidentes, ministros e outros funcionários bem remunerados, olhamos para os números que queremos para coisas, para comprar coisas, para gastar com qualquer outra coisa. Mas é tempo de olhar não só para o número, não só para a posição. É tempo de olhar para o trabalho que glorifica o Senhor. Isso não é uma profissão, mas é um estilo de vida, onde o trabalho bem feito
é só um reflexo da presença de Deus e ele glorifica a Deus. E nesse sentido, o trabalho não é sem sentido, porque o sentido do trabalho é glorificar a Deus. E não é tudo vaidade, desde que Deus esteja nos nossos propósitos. Porque às vezes nós podemos ter propósitos bons, né? Nós podemos trabalhar para sustentar uma casa, uma família, mas vai chegar um tempo em que essas obrigações vão passar. E aí nós vamos trabalhar por nós mesmos, porque queremos ser grandes, mas esquecemos que o grande é Deus. Se você gostou desse episódio, compartilha, manda pra alguém, porque a gente começou a fazer isso bem pouquinho, bem devagarinho, bem uma coisa simples. O livro é muito mais denso, é muito mais filosófico e muito mais legal do que apenas essa introdução chocante. Pode ser muito mais do que apenas isso.